Oi pessoal, vocês gostam de contar e ouvir histórias? Você sabe o que é um griot? Hoje nós vamos aprender como contar uma boa história. Os contos são cheios de memórias e ensinamentos de vários povos africanos. Então, bem-vindo e bem-vinda à oficina de contação de histórias do Pequeno Príncipe Preto. Você percebe a importância da literatura oral para a cultura africana? Você percebe os elementos que organizam a estrutura de um conto africano? Você sabe as técnicas para contar as histórias oralmente? Para mim é a capacidade que qualquer pessoa tem de narrar algo acontecido ou criado. Por exemplo, eu posso me inspirar em cenas do cotidiano. Fui até a feira, encontrei com fulano, beltrano, ciclano e por aí em diante. Senti o cheiro de tal fruta. Você vai narrar aquilo que você viu, que você vivenciou ou aquilo que você criou. A capacidade de contar histórias exige um detalhe: imaginação. Vocês já ouviram falar que quem conta um conto sempre aumenta um ponto? É exatamente isso. Como transformar uma ida à feira que você faz talvez há 20, 30 anos do mesmo jeito, de uma forma especial? Aí é que está a qualidade de quem conta, de quem narra uma história. Porque você vai colocar quequês, colocar coisinhas que vão levar encantamento aos olhos de outras pessoas que também fazem essa mesma ação há mais de 20, 30 anos. Então, contar a história, para mim, contar histórias é um momento, é um ato muito sagrado, porque através da contação de histórias você consegue perpetuar memórias, situações, costumes, provérbios, enfim. E você conta uma história não só de forma oral, com a boca. Você pode contar histórias com o seu próprio corpo. Você conta histórias através de letras, de músicas. Você conta histórias através do desenho. Contação de história é a arte de memorização de um texto para apresentar uma plateia de ouvintes. Então eu vou utilizar a técnica de memorização, de expressões vocal e gestual para eu poder tornar esse texto mais emocionante possível para quem está assistindo. É diferente de leitura de história. Na leitura de história eu vou estar com um livro nas mãos e eu vou lê-lo na íntegra. Comece a aula perguntando aos seus alunos o que eles conhecem sobre o continente africano e a sua cultura. Então vocês podem ver vídeos, ler livros, ouvir músicas, ver fotografias e depois conversar. Por exemplo, o que é que os alunos ainda não sabiam da cultura africana e o que essas coisas influenciaram na cultura brasileira. Depois vocês podem perguntar ao grupo se algum deles conhece um conto africano para compartilhar com os colegas. Se eles não conhecerem, é legal que você solicite, que em casa eles pesquisem, estudem algum conto africano e traga para compartilhar com seus colegas. Comece a aula lendo um conto africano ou assistindo a algum vídeo sobre o tema. Aí depois você pode fazer uma roda, você faz um círculo e convida os alunos a contarem as histórias que eles trouxeram de casa. Durante a leitura, solicite aos alunos para que eles analisem as características do texto, fazendo boas perguntas como: onde se passa essa história? Quem são os personagens? Qual é a situação conflitante da história? Que elementos a gente pode buscar lá no texto para validar como um conto africano? No final, converse com eles sobre uma característica que é muito forte na literatura africana: a oralidade.
Para estimular ainda mais o interesse dos alunos pelos contos, prepare a apresentação de um desses contos que a turma ainda não conheça e conte oralmente para o grupo, assim como a tradição africana de contar histórias. Depois você pode pegar os seus alunos e dividir em duplas, dividir em trios, para que eles contem essas histórias para uma galera que ainda não ouviu. Por exemplo, pode ser outras turmas, pode ser para os professores, pode ser para os funcionários da escola, que vai ser muito legal. Aqui você pode estimular os alunos a criar técnicas para chamar a atenção dos ouvintes, tipo trazer objetos para a contação, e você também pode utilizar a ajuda do próprio público. É muito importante usar a criatividade na preparação da contação de história, levando em consideração todas as características do texto e a idade do público escolhido. E para finalizar, vocês podem escolher um dia, uma data bem legal e convidar pessoas para assistir às apresentações. E é legal também registrar, filmar essas apresentações, divulgar nas redes sociais e deixar esse registro na escola. A história e a memória de vários povos africanos fazem parte da cultura brasileira, principalmente as relacionadas à literatura oral de lendas, contos e mitos. Assim, resgatar contos africanos é uma forma de resgatar histórias já esquecidas, como a contação de histórias, por exemplo. Para a cultura africana, as palavras têm poder, e ignorá-las é considerado uma falha grave. É por meio de palavras que o contador de histórias valoriza a cultura do seu povo e ensina os seus ouvintes sobre os mais diversos assuntos. É a capacidade que pessoas têm de transmitir ideias, pensamentos, reflexões através da fala, através do oral. Há povos que são reconhecidamente diretamente ligados à oralidade, como povos africanos, indígenas, são reconhecidamente povos que guardam todos os seus conhecimentos, seus saberes ancestrais e mantêm isso tudo, todas essas informações acesas dentro de cada um e de cada uma, através da oralidade, porque as histórias vividas são contadas, recontadas, recontadas e recontadas sem fim, atravessando gerações atrás de gerações. Portanto, a oralidade está ligada a um valor que algumas culturas têm, aquilo que é preservado através não só da memória, mas aquela memória viva e preservada através da oralidade. Os griots são os contadores de história de África. Na verdade, esse nome foi dado pelo colonizador e o nome original que eles recebem são homens memórias, ou Djeli ou Akpalos. Então essas pessoas, elas são extremamente respeitadas na comunidade porque elas são verdadeiras bibliotecas vivas, elas guardam a história do povo. Qual a importância de contar histórias para crianças? As histórias na educação infantil são fundamentais na formação educacional da criança, em especial no início da escolaridade. Para o desenvolvimento de tal atividade, deve acontecer todo um planejamento, pois se trata de um momento mágico que a criança vai vivenciar e absorver algo que venha identificar ela naquele instante. Por ser considerada uma atividade tão importante na educação infantil, sugerimos aos educadores algumas orientações, que vai ajudar no desenvolvimento da criança e da linguagem. É fundamental contar história para as crianças, seja na escola, seja em casa, seja em outros espaços públicos. É de grande relevância porque através dessa narrativa, através da contação de história, a gente consegue formar leitores, a gente consegue conquistar crianças despertando o desejo de ler. Outra grande contribuição é que quando o contador de história se apresenta, por exemplo, vestido com roupas africanas, como é o meu caso, o caso de Kilson Oliveira, o caso de Júnior Dantas, o caso de Sinara Rúbia, a gente acaba também reforçando no imaginário dessas crianças que o nosso povo africano, que o nosso povo preto é um povo bonito, é um povo potente que de fato descende de reis e rainhas.
Outra grande contribuição é na cabeça das crianças não racializadas, porque essas crianças passam a ter uma outra visão das pessoas pretas, porque agora está se apresentando uma pessoa que elas estão considerando potente e que elas vão criar um vínculo emocional a partir daquela história que lhe despertou prazer. Contar histórias para crianças é super importante, porque através da história é que nós mantemos o lúdico na vida infantil. Narrar histórias cotidianamente, fazer com que as crianças entendam o valor de uma história narrada, que desperte aquela paixão, a atenção, a espera pelo momento da contação de histórias, é algo que mexe com o lúdico, com a imaginação da criança. Desperta com certeza não só processos de desenvolvimento criativo nas crianças, mas também afetivo. A afetividade está ligada a esse momento de contar histórias. Quando você coloca as crianças em círculo, ou na sua frente, ou está sentada na cama, ou num almofadão, num puff. As memórias de contações de histórias são memórias que nos trazem aconchego. E esse tipo de memória é fundamental para a criança, para que ela desperte e se mantenha no terreno do afetivo, da afetividade. Você pode contar uma história usando um livro. A plataforma livro é uma plataforma extremamente rica que a criança, desde da infância, desde bebê, ela vai percebendo o valor de um livro, que aquele livro contém palavras, que aquele objeto se chama livro, que aquele objeto contém palavras e que as palavras podem nos levar e nos abrir mundos encantados. O encantamento, ele precisa estar sempre presente neste momento da contação de histórias para crianças. É um momento onde quem vai narrar essa história, o mediador ou a mediadora da leitura, precisa estar de corpo e alma naquela situação, para que a criança consiga mergulhar na história que está sendo narrada, consiga viajar sem ter que pegar um carro, um ônibus, um Uber ou um avião. Essa é a grande sacada da contação de histórias, que nós podemos estar em qualquer lugar que nós quisermos estar a partir das páginas de um livro. Portanto, manter a imaginação desperta de uma criança é o grande movimento incrível do ato de contar histórias para crianças. Crianças que ouvem histórias vão conseguir elaborar problemas, situações de uma forma diferente, de uma forma muito mais criativa e elaborada. Por quê? Porque ela já vivenciou, através das narrativas ouvidas, determinadas situações que abrem chaves para que ela viva aquelas situações vivenciadas num livro a partir da vida real. E isso é algo incrível, é enriquecer o universo da criança com potencialidade criativa de resolver situações simples ou complexas, ou viajar pelo reino da imaginação. Leia histórias para crianças, conte histórias para as crianças. Contar história todos os dias. As histórias devem ser repetidas dependendo do interesse dos alunos. Alguns critérios devem ser seguidos. Livros com poucos textos, linguagem simples, muitas ilustrações que sejam sugestivas e satisfaçam os alunos. Aproveite as informações que os pais passam sobre os seus filhos e busque histórias em que eles se identifiquem. Por exemplo, se uma criança não quer comer verdura em casa, aí você pode escolher um tema, uma história que conte sobre a importância dos alimentos. Aí a criança vai se identificar
e o professor vai ajudar a família, visto que a escola também tem essa função. Quando você planejar o momento de contar histórias, tem coisas que são assim fundamentais e precisam ser analisadas. As histórias, elas não devem ser contadas apenas dentro da sala de aula. Pelo contrário, porque lugares diferentes deixam tudo mais agradável. Por exemplo, na quadra, na biblioteca, no pátio, no jardim. Os alunos devem ficar numa posição bem confortável para eles. E o legal é que o professor e a professora fiquem num lugar onde todos os alunos consigam ouvir bem e prestar atenção na história. É fundamental que o educador ou a educadora conheçam o texto da história. O ideal é que conte a história com suas próprias palavras. Usar uma linguagem simples, um tom moderado, de forma que todos os alunos escutem a história de forma agradável. Não tem que existir uma hora estipulada para a contação de história. Ela deve acontecer de acordo com a necessidade e até mesmo de forma, assim, surpreendente para o aluno. Pode ser assim, por exemplo, conforme alguma coisa que aconteceu no ambiente. Aí o professor pode usar certa história que encaixe com aquele momento, com aquele instante, de forma que venha contribuir com o amadurecimento da criança. Cabe ao professor deixar ou não como suspense a história que vai ser contada, porque aí isso vai criar mais expectativas, vai gerar mais curiosidade dos alunos, bem como a motivação do momento. Muitas vezes, apesar do professor ter feito todo um preparo para o momento da contação de histórias, acontece das crianças ficarem dispersas. Isso é super comum acontecer. Sendo assim, eu sugiro que o professor busque a participação da criança, que traga a criança para a história, que aproxime a criança daquela história. Você pode fazer questionamentos, você pode fazer perguntas, porque aproxima a criança da história. É hora da história, hein? Olhinhos vidrados, aquela ansiedade no ar. E como é que a gente faz para manter essa atenção durante toda a história? Como fazer para que o brilho do olhar não se perca? Cada um conta a história do seu jeito. Alguns transmitem apenas o que escutaram, o que já aprenderam. Outros buscam informações em cursos, em livros, em oficinas. Mas independente disso, é importante atentar para algumas dicas que separamos. A primeira coisa para você ser uma boa contadora de história, um bom contador de história, é gostar de ler. É fundamental que você tenha essa prática para você separar boas histórias para o seu público. A segunda é buscar a inspiração de pessoas que já estão no mercado há mais tempo. No meu caso, eu me inspiro muito em Quinho de Oliveira, Júnior Danta e Sinara Rúbia. Eu sempre observo as técnicas de contação que eles usam, observo a vestimenta, tudo isso. A terceira coisa seria você fazer cursos, inclusive essas pessoas que eu falei, eles dão cursos, palestras, então é importante ficar ligado e acompanhar. Então busque saber sobre técnicas de contação, técnicas de dramatização, como usar melhor o seu corpo e a sua voz para expressar mais emoção durante essa contação de história. E por fim, procure analisar a faixa etária do seu público. Você vai contar a história para criança de qual idade, qual é o local, para você pensar na acústica, no espaço. Então são detalhes que são importantes para que você faça uma apresentação bem bonita e cheia de magia no dia. Dizem na Guiné-Bissau que a primeira viagem à Lua foi feita por um macaquinho de nariz branco. Certo dia, os macaquinhos de nariz branco resolveram fazer uma viagem lá para a Lua e trazer a Lua aqui para a Terra. E eles foram tentando subir, tentaram subir, mas tentaram muito e eles não conseguiam chegar até a Lua. Aí, dizem que o menor teve uma ideia maravilhosa de subir por cima do outro, aqui pelos ombros, e eles foram subindo até ficar uma pilha enorme até a Lua. Gente, a pilha de macacos desmoronou, eles não aguentaram o peso um do outro e eles caíram, menos o menor que ficou pendurado na Lua. Sabe o que aconteceu? A Lua deu a mão ao macaquinho e ajudou ele a subir. A Lua gostou tanto do macaquinho que deu de presente a ele um tambor. O macaquinho gostou tanto, mas tanto do tambor, que foi ficando lá na Lua. Ficou um bom tempo, depois começou a sentir saudade de casa e pediu à Lua para voltar para a Terra.
A lua, muito inteligente, colocou o macaquinho dentro do tambor e começou a descer ele amarrado numa corda. E falou assim: macaquinho, você não toca esse tambor, hein? Quando você chegar na terra, você toca, aí eu vou ouvir daqui e vou cortar a corda, tá combinado? Então tá bom, hein? Agora, quando o macaquinho chegasse lá na terra, ele tinha que tocar o tambor muito forte para a lua ouvir e cortar a corda. Cortar a corda? Cortar a corda, é isso. O macaquinho era muito animado, ele estava se divertindo ali, descendo no tambor e não resistiu e tocou o tambor. Ele tocou o tambor. Ele tocou o tambor. O macaquinho tocou o tambor. Ao ouvir o som do tambor, a lua achou que o macaquinho já tivesse chegado na terra e cortou a corda. O macaquinho caiu de uma altura muito grande e uma moça encontrou o macaquinho e ele ainda teve tempo de dizer que aquilo era um tambor, que deveria ser entregue aos homens do seu país. Aí a moça rapidamente foi contar a todo mundo o que aconteceu. Vieram pessoas de várias partes daquele país e pela primeira vez nas terras africanas ouviu-se o som do tambor. Escolha uma história da qual você também gosta. O mais importante é que a criança veja a verdade no que você está contando. Então a primeira coisa é escolher uma história com a qual você se identifique. Seja ela de domínio público, vinda de um livro que você goste ou da sua autoria. Aprenda a história previamente. Mesmo que você esteja lendo o livro, aprenda primeiro a história. Isso vai lhe dar mais segurança na hora de fazer a contação. Aí você pode experimentar fazer um roteiro com os momentos-chave da narrativa, aqueles momentos que não podem deixar de ser contados. Assim você não precisa decorar frase a frase e pode preencher o restante da história contando do seu jeito, com as suas frases. Decida quais recursos usar. Depois de aprender a história, escolha os recursos que vai ser utilizados como suporte de sua contação. Se vai usar fantoches, figurino, um livro de leitura, instrumentos musicais, tudo aquilo que puder lhe ajudar a ilustrar melhor o que você vai contar. Organize a utilização dos recursos. Pense como você vai apresentá-los ao longo da história. Um recurso como um fantoche só deve ser apresentado na hora em que ele é inserido na história. Se ele ficar exposto antes disso, pode tirar a atenção das crianças. Então imagine formas de apresentando os recursos. Por exemplo, muitos contadores usam uma mala onde eles vão tirando essas coisas, esses objetos que eles precisam. Mas também pode ser um saco, uma bolsa, qualquer coisa que esconda esses materiais até a hora que eles vão ser revelados. Decida o espaço a ser utilizado. O espaço físico também é um recurso e você deve pensar nele sempre. A escolha de um espaço errado pode deixar a história chata, Imagine, por exemplo, contar uma história na quadra do seu colégio sem uma caixa amplificada, As pessoas não vão ouvir direito a história. Então, rapidamente, os pequenos vão perder a atenção. O espaço deve ser silencioso o suficiente para que as crianças mantenham a concentração. A disposição das crianças também é muito importante. Elas podem ficar em rodas, elas podem ficar num formato da letra U, elas podem ficar todas sentadinhas e você na frente. O importante é que todas possam enxergar e ouvir o que você está contando. Pense em músicas para deixar a história mais interessante. Tudo com música fica melhor. Pense em músicas que podem servir como ganchos entre uma parte da narrativa e outra. Também imagine fundos musicais e efeitos sonoros para embalar a sua contação. Só tenha cuidado para que o fundo musical ou os efeitos não fiquem mais altos do que a sua voz, impedindo o bom entendimento do que está sendo contado. Utilize caixa de som e microfone quando for necessário. Na hora da escolha do espaço a ser utilizado, você já consegue imaginar a necessidade ou não de usar um microfone. Uma história só pode ser gritada se o personagem assim o pede. Então, se você estiver forçando demais a voz, significa que você precisa amplificar a emissão da voz, ou seja, você vai precisar de um microfone.
Olhe nos olhos de sua audiência. O contato visual é muito importante, ainda mais para reforçar a força das palavras. Os fantoches também devem olhar para o público. O ideal é alternar ritmos de acordo com a passagem da história. Uma cena de ação poderá ser contada mais freneticamente, por exemplo, enquanto uma cena de suspense pode utilizar mais as pausas. Então, trabalhe sua impostação de voz sem infantilizar, né? Não precisa infantilizar, e tente fazer as vozes de cada personagem. Isso abrilhanta ainda mais a contação. Lide com as intervenções. As crianças vão querer opinar, falar durante a história e chamar você. Então reaja a isso da melhor forma possível, da forma mais natural possível. Porque às vezes é possível fingir que nada está acontecendo, mas às vezes é necessário inserir aquele elemento na história para acalmar a criança. De qualquer forma, faça sempre de forma doce, tentando manter o foco no que está sendo contado. Com o tempo, você aprenderá a melhor forma de lidar com as intervenções que sempre acontecem. O conto africano é aquele texto escrito por mãos africanas, e isso é inegociável. É a mesma coisa de literatura negra, é escrito por mãos negras. Então, a depender da localização dessa africana ou desse africano, a gente vai conhecer um pouco sobre a geografia daquele lugar, sobre a história, sobre a cultura, sobre as pessoas que habitam aquele lugar. Isso é fundamental para compor essa narrativa, porque através dessa história a gente se desloca para aquele contexto e aprende um pouco mais sobre povos diferentes. Alafiá vivia numa parte do continente africano próximo ao oceano. Lá, as noites eram cortadas pelo sopro gelado que vinham do mar. Na escuridão, dava para ouvir o barulho dos animais que rodeavam a aldeia. Alafiá se agasalhava nos braços da mãe. As pessoas se alimentavam de brotos, ervas e raízes. A pesca era servida crua. Peixe, Alafiá adorava brincar. Ela ficava muito tempo no terreiro brincando com Odidé, que era o seu papagaio. Eles brincavam muito até o dia acabar. Seu sorriso só se apagava com o bocejo do sono. Toda lua cheia, os anciões se reuniam lá na casa sagrada. Alafiá ficava escondida atrás de um cesto para ficar ouvindo as histórias. E aí, numa dessas vezes, ela ouviu a lenda do grande trovão. Segundo a lenda, a grande pantera, que era a reencarnação do grande trovão, traria ao mundo uma coisa que ia mudar tudo. E uma criança, somente uma criança, seria escolhida para recebê-lo. Um dia, com o sol já se pondo, Alafiá sentiu falta do seu papagaio e foi à procura dele. Era a primeira vez que ela ficava longe da mãe. Aí Alafiá chegou na floresta, caminhando assim num tapete de folhas. Odidé! 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 Gritou Alafiá. Odidé, Odidé. Odidé, Odidé, Odidé. Ela ouviu o som de passos que não eram os seus. O vulto se aproximava dela, e entre as árvores Alafiá viu um par de rubis cheios de faísca, e um enorme felino olhava para ela. A menina achou que seria devorada. De repente, um clarão rasgou o ar. O estrondo foi ensurdecedor. Um grande tronco foi cortado ao meio na sua frente. A pantera recuou e do tronco partido apareceu uma língua vermelha. Surpresa, Alafiá se aproximou daquela coisa estranha com o seu cajado. Aí a coisa subiu como se estivesse viva. Foi assim, ó. A coisa subiu como se estivesse viva. Era hora de voltar para casa. Mas cadê Odidé? Odidé! Odidé! Cadê Odidé? Cadê Odidé? Cadê Odidé? Cadê Odidé? Quer fazer uma papagaio? Não. Eu não sei fazer. Alafiá! Alafiá!
Alafiá! Gente, não é que o papagaio estava bem ali? Ele foi atraído pela luz misteriosa e assim que a confusão acabou, ele voltou aqui pro ombro de Alafiá. Gente, foi tão bonito, um cortejo de animais acompanhou Alafiá na sua volta. Macacos, elefantes, zebras, girafas, o céu ficou cheio de aves barulhentas. A língua que dançava causou grande alvoroço. A mãe de Alafiá e todo mundo, gente, era muita gente assim, começaram a cercar Alafiá porque estava todo mundo admirado. E os anciões faziam agradecimentos aos deuses porque aquela menina de coração doce trouxe o tão esperado presente maravilhoso para aquele lugar. Foi isso. Trouxe o presente encantado. Com o tempo, as pessoas começaram a criar vários usos para Iná. Nome dado à chama que Alafiá viu pela primeira vez nos olhos da pantera. Não havia mais frio nem escuridão. Os alimentos aquecidos ficavam mais saborosos. E muitas coisas eram desenvolvidas em barro, em metal. Era uma nova era. O mundo conhecia o fogo. O fogo. Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado e anotado todas as dicas para fazer uma boa contação de histórias. E aí, vamos sair por aí contando vários contos africanos?